Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Elipse. Estamos mais um, hein, Bob? Pô, mais um, hein, cara? E agora tem que ficar com esse negócio aqui, né? Ficar segurando isso aqui é meio complicado, mas enfim, estamos aí. Com plateia. Com plateia. Gente, caraca, velho. salve de palmas. Pô, massa, velho. Que E aí, massa. massa demais. Fazer ao vivaço. E aí, para contextualizar para a galera, Bob, o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente vai ficar bastante preocupado hoje, né? Porque a gente acabou de ver Black Mirror, né? Então não tem jeito de ver Black Mirror e ficar de boas, né? Então a gente vai fazer o quê? Uma roda de conversa. Hoje é a nossa aula magna, a gente está aproveitando carona aqui. De novo o Elton, sempre o Elton, né? Pô, iniciativa massa do cara de fazer aqui um ao vivaço, quem sabe faz ao vivo. E aí a gente chamou a Débora Luiza e o nosso Emerson Heller para fazer uma roda de conversa com a gente, porque a gente só fala besteira. Então eles que vão salvar isso aqui, vão colocar esse negócio no lugar aqui para nós. A gente às vezes tem que chamar gente inteligente para conversar com a gente, né, Bob? Porque a gente só fala bobeira, então Só fala bobeira. alguém segura a gente. E aí, é legal da gente contextualizar que a gente assistiu Nosedive, né? Nosedive, queda livre. É o primeiro episódio da terceira temporada do Black Mirror. E é legal a gente... Esse aqui é a pauta, tá? Pauta, vocês estão vendo pauta. Por sinal, eu não estou sem a minha. Inclusive, agradecer ao Jonathan por ter feito a nossa pauta, né, Jonathan? Porque se lembrar de cabeça, a gente não lembra, né? A gente esquece um pouquinho. Então, muita gente não sabe, ou talvez sabe, mas fica o lembrete, assim, o aprendizado que o Black Mirror não é da Netflix, né, inicialmente. Ele é do Channel 4. Em 2015, a Netflix comprou os direitos e fez a terceira, a quarta e a quinta temporada. Mas a primeira e a segunda temporada não é feita pela Netflix. E o Black Mirror ganhou um Emmy em 2012 com a categoria Melhor Filme Minissérie da TV. Eu, particularmente, acho que a primeira e a segunda, né, a gente estava até discutindo lá nos bastidores, a primeira e a segunda temporada são um pouquinho mais, assim... Também. mais pesadas, né? E a terceira, a quarta, a quinta já deu uma... mas eu acho que foi para um lugar também que já não tinha como ir. O primeiro episódio é uma loucura total, né? Fica aí, para quem não conhece a série inteira, fica o convite para vocês que estão aqui e para nossa galera aí que assiste o Elipse, que são no máximo 6 pessoas, que são 4. Deu para perceber hoje, a gente viu, né? 4 pessoas, né? Que é a reitora, a pró-reitora, a diretora executiva e o presidente, para ver se a gente está falando bobeira e demitir a gente. Exatamente. O resto, e nesses 2 anos de programa, a gente conseguiu 2 pessoas a mais aí aleatórias. Pois é. E aí lembrar também, você que está aí no YouTube assistindo a gente, você que está aqui também, por favor, deixa o like lá, vai no vídeo, youtube.com/UnivaleTV, dá o like, manda lá, Bob, melhor coordenador, Débora, sensacional, Emerson, melhor professor, manda lá, que é legal porque faz o conteúdo da Univale TV engajar, tá? É legal. Ajuda nós. Porque tem muita coisa legal lá na Univale TV que a galera, vocês e vocês também deixam passar. Antes da gente começar... Só lembrando que você falou do M, e eu lembrei da Amy Winehouse, né? Enfim, vamos... Perdão. É por isso que só 6 pessoas assistem o Elipse. Mais ninguém. Só por isso. Vamos deixar a galera se apresentar para a gente poder começar? Vamos começar por quem? Débora ou Emerson? Vai lá, Débora. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Débora Vieira. Débora Luiza também, né? Meu segundo nome. É quase uma novela mexicana, né? Bom, eu sou doutoranda e mestre em comunicação pelo FJF. Sou jornalista formada pelo FSJ. Escritora, né? E estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre Black Mirror, distopias e afins, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu sou o Emerson Heller, sou formado em design gráfico, mestre em design e sustentabilidade pela Universidade do Estado de Minas Gerais e tenho doutorado pela Universidade de Lisboa. E atuo com design tipográfico, design gráfico e vou tentar trazer uma análise também que traz um pouco dessa visão do design e principalmente do design de interface, né? E, enfim, quem está tendo aula comigo aí com teoria da imagem, composição estética, também vou tentar fazer uma abordagem nesse viés, além do viés social, né? Que também é um componente muito forte, é isso.
O que a gente tenta fazer, né, Bob, quando a gente tem a proposta de trazer para vocês assistirem o episódio e a gente poder discutir ele depois, é justamente a gente poder olhar para ele com outros olhos, né, Bob? Tipo assim, começar a entender onde que o jornalismo, a publicidade e o design estão encaixando ainda mais nesse futuro distópico. Exato. Eu acho que deu para a galera sacar um pouco, né? Ninguém aqui é bobo, né? Muito pelo contrário, todo mundo é super esperto. E nativo digital aqui, eu acho que quase 100%, né? Então, assim, todo mundo está ligado e conseguiu entender como é que a comunicação está no meio dessa confusão toda aqui, né? Promovendo marca, restringindo acessos, né? É óbvio que não é a comunicação que faz isso, é o mercado, mas a comunicação, o marketing é parte disso, né? Por meio de divulgação de marcas, por meio de promoção de marcas, de histórias, de narrativas, assim por diante. Mas essa galera aqui vai saber falar sobre isso com muita propriedade. Eu acho legal a gente começar, Débora ou Emerson, vocês puxam o microfone aí e começam. A gente pode fazer uma análise geral assim, do episódio, meio que olhando com o olhar de vocês, né? O olhar do jornalismo, o olhar do design. Quem quer começar aí dos dois para a gente... Vai lá, Débora. Desliguei, enfim. E olha que eu sou uma pessoa que usa o microfone, né? Então, bom, para quem está comigo em comunicação e sociedade, eu acho que vai ouvir isso também essa semana. Desculpa, tá, gente? Vai ter spoiler. Mas, só para começar, eu acredito que a série... eu concordo muito com o André Lemos, que é um pesquisador em comunicação, que estuda também tecnologia, que tinha uma visão otimista que, assim como eu, foi se destruindo ao longo do tempo, quanto à tecnologia e os seus usos. Eu acredito muito, assim como ele no livro Isso Não É Muito Black Mirror, que o Black Mirror não fala de um futuro distópico. O Black Mirror fala de um passado e de um presente que já é distópico. Né? A gente tem um exagero, claro, que faz parte dos enredos e narrativas distópicas, né? Mas a gente tem um enredo que é muito próximo da nossa realidade, que é muito próximo do passado, né? Muito próximo das ferramentas que a gente utiliza. Né? E eu acho que é muito interessante também a gente pensar como essas tecnologias elas aceleram os processos, acelera a vida, acelera o consumo. Né? Enquanto eu estou falando, tem uma centena de pessoas aqui, boa parte delas estão no celular, não julgo vocês. A gente tem esse costume, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é mexer no celular, e muitas vezes não é só para desligar o despertador, é para entrar num looping de vou ver aqui o que está rolando, vou postar uma foto, vou ver como está o meu dia. E aí, nessa, eu pergunto para vocês, porque é algo que sempre quando eu vejo Black Mirror e afins, eu penso, vocês existem socialmente? Vocês estão aqui, mas todo mundo aqui tem rede social? Quantas pessoas existem nessa rede social? Quantas curtidas tem? Quantos seguidores e afins? Porque na nossa era, isso é existir socialmente. E isso define, muitas das vezes, o trabalho que você vai conseguir. Isso define as relações e o match que você vai dar no Tinder, sim, acreditem. Né? Então, a gente vivencia essa aceleração desses processos e tudo isso que leva a essa, digamos que, uberização também dos relacionamentos. Né? A gente tem essas 5 estrelas para ser feliz, essas 5 estrelas para ser aceito, para conseguir um emprego. Eu tenho um amigo, não vou falar quem, né, que é ator, e aí eu estava conversando esses dias, ele falando dessa coisa de precisar ter um número X de seguidores e de curtidas nas redes para conseguir um trabalho. E enquanto escritor, e o Emerson também vai saber disso, para você publicar, você precisa desse acesso também. Porque a primeira coisa quando eles perguntam numa grande editora, na proposta de livro, é quem é você? Quantos seguidores você tem? A sua obra pouco importa, né? Então, é muito interessante perceber como essa narrativa distópica, ela é muito presente. E quando o André Lemos fala isso no livro também, né, eu sei que está assustando, gente, é muito triste, né? Eu sei que é uma quinta-feira, mas está uma cara terrível. Mas, assim, é porque realmente a gente não sabe onde o futuro vai parar. Né? E onde essas relações e onde toda essa tecnologia, aceleração de processos vai nos levar, né? E quais as interferências. Mas é importante a gente pensar também que tem o nosso papel enquanto sujeito, né? Que se apropria da ferramenta
e que se insere nessa lógica também. Não estou dizendo que também, né, nossa, você é uma pessoa então que quero viver sem Instagram. Adoraria, mas aí eu não venderia meus livros, né? Enfim, é isso. Pega aí. Fala aí, fala aí. Não, que para entrar no BBB também, de modo geral, você precisa, né? Tem bastante seguidores. Então, a galera aí, quem tem o interesse aí, por favor, corra atrás. E é engraçado isso que a Débora está falando, e é uma discussão que eu acho que a gente ainda vai fazer muito, como que hoje em dia as profissões, além de você ser escritor, você precisa ser influenciador. A gente também estava, e não é por nada não, é só para fazer inveja de vocês, as melhores discussões que a gente faz é na nossa rádio ali, que a gente senta uma hora lá, os meninos que estão mais próximos, eles veem que a gente vai tomar café, e aí a hora que a gente tem as nossas discussões, que a gente aprende muito. E a gente estava falando disso ontem, que hoje em dia as profissões, o jornalista, ele precisa escrever a matéria, ele precisa fazer os bastidores da matéria, ele precisa postar sobre a matéria. Então, os profissionais estão meio que cada dia tendo que ser um pouquinho mais influenciadores, né? E às vezes até obrigados. E aí você vê muitos artistas também, entrevistas nesse podcast da vida, que falam isso, né? Porque hoje tem uma dicotomia muito grande, né? Tem gente que já ganha mais dinheiro com as redes sociais, e aí a TV já é uma porta de, se eu estiver lá, eu começo a crescer. Então fica uma coisa muito assim, e eu acho que a gente vai discutir isso muito, igual a Débora falou, já é meio que passado, mas é uma coisa que a gente está vivendo. Então eu acho que nós somos, né, as gerações que estão passando por esse entendimento de onde que as redes sociais encaixam aí. Então eu acho que é bem legal. Nós, como qualquer profissão, design, publicitário, jornalista, a gente está ligado nisso, porque, querendo ou não, vai respingar na gente, já está respingando muito, né? Vai lá, Bom, para pegar o gancho aí no que você falou, Débora, com essa coisa do recorte do tempo, a gente também pode pensar que, né, a distopia ela é esse futuro imaginado, né, onde existe esse processo de opressão extrema. Mas aí a gente pode parar para pensar o seguinte: por que na atualidade a gente está sendo assim grandes produtores de distopias, sabe? Assim, então, assim, a gente tem várias séries, né, a própria Black Mirror e outras séries que a gente poderia citar aqui, que refletem sobre isso, né, sobre essa distopia que, na verdade, por que incomoda tanto uma série como essa, um episódio como esse? Porque ele é muito próximo da realidade. Então, assim, a gente vive esse processo social que ele, na verdade, ele já existe de alguma maneira, né? Talvez ali é uma coisa exagerada, né? Assim, uma caricatura da realidade, mas ela já é a realidade, assim. E assim, a gente olha para lá e está todo mundo meio, né? Mas a verdade, assim, é que hoje eu li que esse é um dos episódios que tem um final feliz. Eu fiquei assim, porque ela, enfim, a gente vai chegar, né, nessa parte final, mas assim, o jeito que é construído o episódio é de uma maneira cômica, né? Não é uma coisa assim que tenta mostrar esse peso todo. Só que é uma forma de vida que a gente pode falar assim, idiota, né, nesse sentido, que faz essa brincadeira, assim, esse lado cômico, né, que incomoda tanto, que a gente se vê naquilo. E eu acho assim que reflete até o próprio nome do episódio e da série em si, né, Black Mirror, né, quando a gente pega mesmo, se for pensar no espelho, né, assim, de refletir esse nosso lado, assim. Então eu acho que a gente, o que vale mais a pena nesse sentido é tentar ver como que a gente, enquanto cidadão, né, que está inserido assim numa sociedade muito parecida com essa, pode de fato tentar alterar esse sistema, né, a partir do momento que a gente identifica isso como um problema, como uma situação, a gente já passa a ter alguns questionamentos, algum respaldo para poder tentar entender o processo e, se possível, alterar de alguma forma, né? Só para a gente ficar na mesma página, porque cada um entende, e é assim que funciona a distopia de uma forma,
Eu acho que aqui a gente está falando da distopia, muita gente acaba associando a distopia a algo que está no futuro, porque a maioria dos filmes que a gente vê que tem realidades distópicas, elas acontecem num futuro muito distante, né? Mas a distopia é uma realidade opressora que pode ser retratada em qualquer momento, né? Uma realidade de muito desconforto, de muita opressão, que é o que a gente viu aqui. E se a gente for, sem querer ser muito pessimista, mas a distopia ela já existia há bastante tempo e existe no Unlimited, no Prime, no Personalité, no Estilo. Quer dizer, exato, é uma anti-utopia. Quer dizer, a utopia é um não lugar. Então, a utopia é o quê? É um lugar que não existe. A utopia é um mundo perfeito, né? Tudo vai dar certo, não vai ter desigualdade. Essa é a utopia. E a distopia é justamente, não, deu ruim pra caraca, né, velho? Então, assim, o negócio descambou mesmo, né? Então, quando você vê isso aqui, é um pouco disso. E eu gosto muito da palavra, quando você falou da caricatura, eu gosto muito da palavra charge, né? Que a charge, o sentido é justamente esse. Você carrega na tinta para mostrar a crítica. É exatamente isso aqui, né? Você dá uma carregada, você faz uma charge de uma realidade que a gente já vive hoje, né? Então, eu acho isso bem louco, assim. Então, a distopia que a gente percebe aqui é uma distopia que a gente já vive. E uma outra coisa que eu avalio muito, embora eu não tenha muito critério com isso, deveria ter, mas assim, você gosta de cerveja, mas você sabe que você não pode beber todo dia, toda hora. Você gosta de Coca-Cola, mas você sabe que você não pode beber todo dia, toda hora. Coxinha, hambúrguer, assim por diante. E com as redes sociais é a mesma coisa. É óbvio que não sou eu que estou trazendo isso, já tem muita discussão a respeito disso, né, do tanto que isso faz mal, né? Mas a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, eu inclusive, né? A gente estava falando outro dia do WhatsApp, que você acorda, pega e você vai até meia-noite. Eu durmo meia-noite e meia, 1h, eu vou até meia-noite e meia, 1h olhando no WhatsApp. Vocês sabem disso, né? E foi até engraçado, porque quando a gente falou que ia fazer sobre esse episódio, o Emerson está assim, mas você tem certeza disso? Você vai colocar o auditório inteiro numa depressão vendo esse episódio? Porque é isso, né? Assim, acaba que carrega muito a gente de um medo, né? É o que eu falei, assim, uma aula inaugural, né? Para deixar todo mundo, assim, para baixo, né? Mas a vontade é justamente essa, né? De que a gente possa que nós sejamos as pessoas que conseguimos olhar para isso e olhar para o dia a dia e falar assim, opa, peraí, a gente pode meio que fazer diferente ou mostrar que pode ser diferente, pelo menos no nosso entorno, né? Quer comentar, Débora? Não, eu só ia complementar que é algo até que a gente discute em sala de aula, né? Eu acho que o importante é a gente trazer séries como essa, séries que são premiadas e assistidas, enfim, tipo Jogos Vorazes, desculpa, eu tenho que falar de novo, é justamente trazer essa discussão a partir de coisas que as pessoas assistem, que as pessoas veem. Porque, por exemplo, eu estudo política. Gente, se eu for falar aqui, todo mundo chora de verdade, entendeu? É tipo distopia, né? E aí, como eu chego com uma pessoa e converso com ela, às vezes a pessoa leiga. Poxa, às vezes eu chego com Black Mirror e a gente discute, e a gente chega a conclusões tão interessantes quanto, uma discussão tão interessante quanto a partir de um produto que é acessível, que é mais palatável, né? Então, acho que é importante trazer isso para o curso de comunicação também, porque vocês são mediadores sociais, né? Então, de que forma eu vou tratar de assuntos difíceis, assuntos complexos, para fazer com que pessoas leigas entendam, né? Que seja acessível para todo mundo. Então, acho que é interessante também nesse sentido. Alguém quer trazer uma opinião geral assim do episódio, do que achou? Olha lá, Mariana, eu gosto é assim. Leva lá, o Jonathan vai levar o Mike lá para ela. É assim que é bom. Tem que chamar e tem que levantar a mão para falar, Mariana. É isso aí. Vê se o microfone tá ligado, Mari. Não, aperta o botãozinho, que aí ele vai desmutar. Só apertar, não segura deu? não. Aí, deu, nossa, boa. eu dei minha voz. Então, eu tava aqui pensando, né? A segunda vez que eu assisto, né? Oi, câmera. A primeira vez que eu assisti foi na aula do Rafael, lá no segundo semestre. E eu lembro que eu tive que fazer um resumo sobre o capítulo, falando. E o que me deu para pensar é que nenhuma rede social é perfeita, principalmente o fato que as pessoas, tipo assim, ficam avaliando, você é bom, vou te dar umas 5 estrelas. Você é assim, você é assado. E, ao meu pensar, quando a gente vê a nossa realidade, quando a gente... Desculpa, eu tô nervosa. Aí, continuando. Aí as pessoas ficam assim, eu tenho que olhar o feed da pessoa para ver se ela é boa.
nem todo mundo é bom por conta do feed, né? Eu já vi casos, nem vou falar quem, mas uma pessoa vive me chamando no WhatsApp falando, Mariana, eu tô flopado. Eu falei, por quê, meu filho? O que você quer? É que eu fui postar uma foto e deu 60 curtidas, porque a maioria das minhas fotos são 100. Aí eu parei para pensar, pensei assim, poxa, né? No caráter não tem nada a ver com likes, né? E a gente pega isso para pensar isso todos os dias. E toda vez que a gente acorda e entra numa rede social, é simplesmente, às vezes, pecador. Eu cometo esse pecado, infelizmente, por conta das comparações, daquela vida perfeita, o qual ninguém leva, né? Ninguém é perfeito, né? E é isso aí, essa é a minha opinião. Valeu demais, Mari. Valeu. Bom, palmas para a Mari. Por favor, obrigado. Valeu. Mais quem? Ah lá, Jonathan. A Mari. Isso, Mari. Duas Mari. Se prepara, Mari. A câmera chegou, hein? Então, puxando o gatilho no que o Emerson falou, ele falou assim, quando a gente entende que isso é um problema. Então, assim, quando a gente chega nesse posicionamento, porque hoje a rede social faz parte da nossa vida, a gente está o tempo inteiro, a gente já acorda querendo os likes, querendo visualizar. Então, assim, quando a gente percebe que isso é um problema, quando eu vou entender que a gente está criando isso cada vez mais, fazendo disso, ao invés de um mundo maravilhoso, uma distopia. Olha, não sei. Olha, a verdade é o seguinte. A verdade é que eu não acho que o contrário disso vai ser um mundo perfeito e maravilhoso, sabe? Não tem isso. Não é essa a questão, sabe? A questão, eu acho que é pensar o que a gente está criando através disso, assim, né? Porque, assim, a outra colega aí falou sobre comparações, né? E isso é um ponto muito importante, assim, quando a gente... a personagem, né, a Lacey, ela passa esse momento de comparação ali, enfim, e a gente passa por isso, né? Quando a gente está nas redes sociais, a gente se compara, tenta, às vezes, ver a nossa vida, né, pela ótica, assim, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, essa vida que tentam mostrar é uma vida editada, é um recorte da vida, e o episódio, ele mostra que a realidade passa a ser essa vida editada constantemente, né? Então, eu acho assim que o questionamento é esse. Será que a gente... será que é isso que a gente quer? Não é que eu acho que cada um vai ter esse despertar, enfim, pode ser que seja, sabe? Pode ser que aconteça alguma coisa que não prossiga, né, esse tipo, por esse caminho, sabe? Mas não dá para prever. O que dá para a gente tentar questionar é isso, assim, será que está sendo saudável, né? Esse tipo de relação, né, com a realidade que já passa a ser um recorte da rede social? Até a Boca Rosa fez um calendário aí das postagens dela do que deve ser postado. Então, assim, a gente vê na internet muito a vida 100% perfeita, né? Ninguém posta que o seu dia foi ruim, que aconteceu alguma coisa triste, alguma coisa assim. Então, sempre tem essas comparações. Por quê? Porque a gente olha, nossa, mas hoje eu tive um dia péssimo. E na internet as pessoas estão tudo está tão maravilhoso, por que o meu dia está sendo tão ruim? Então, acho que a comparação vem nisso, porque a gente quer idealizar uma vida perfeita que é baseada num cronograma. A pessoa está ali simplesmente postando para ganhar curtida. Exatamente, assim, e a série mostra muito bem isso, por exemplo, quando mostra a vida dela na casa, né, dentro com o irmão dela. Sim. Então, assim, quando mostra aquilo ali, depois já corta para o telefonema dela com a Naomi, por exemplo, já mostra assim que tipo ela passa a editar novamente a vida. E toda essa relação, quando mostra essa relação desse círculo social, assim, né, que é tudo, vamos falar aqui um pouco das cores, os tons pastéis, né, aquela coisa perfeita, tudo limpinho. Então, assim, é um filtro, né? É um filtro. A vida ali passa a ser um filtro do sei lá, do Instagram, enfim.
E é isso. Só ia complementar também, gente, que isso também não é inaugurado pelas redes sociais, não. Que é algo assim que foi acelerado, porque todo mundo tem acesso, a gente está, né, nesse meio. Mas se a gente pensar, por exemplo, na questão do cinema mesmo, né? O cinema é a mesma coisa, é o mundo imagem que vai substituindo essa realidade, né? E a gente prefere muitas vezes essa imagem que é controlada, recortada, editada, do que a nossa vida, né? E aí o problema quando entra nas influenciadoras é que a gente esquece que elas têm uma equipe enorme atrás, que elas já acordam todas maquiadas, maravilhosas, né? O café da manhã já foi feito por alguém, entendeu? Não é igual a gente que come pão de sal com manteiga meio duro. A gente que é professor e às vezes tem tempo de fazer um café, né? Que é o que acontece. E então é interessante a gente também, é isso que o Emerson falou, né? Começar a perceber, fazer esse movimento mesmo, né? De perceber que isso não é o real, né? E tentar talvez levar isso para outras pessoas, discutir isso, enfim. Também não acho que a gente vai, é igual um professor meu falava, né? Que a comunicação não é pregar para convertido, e de fato né? Porque é um processo de negociação muito difícil, né? Mas é importante a gente ter, né? A gente ter esses debates, esses momentos que ajudam a gente a tentar superar. E aí, falando do cinema, porque eu lembrei de uma dica de filme, A Rosa Púrpura do Cairo, não sei se vocês já viram, de 85. Ele fala, do Spielberg, né? Ele fala muito desse processo de como o cinema e toda essa imagem do que é construído nos transporta para um mundo que é muito melhor e muitas vezes é o nosso refúgio, gente. A gente precisa desse respiro também. Não no nível tóxico, de positividade tóxica, de vamos todo mundo fazer yoga, andar de cavalo, ir para a praia, andar de barco, essas coisas. Porque não dá, né? Assim, só com chroma key. Mas acho que é isso também. Sobre o que a Débora acabou de falar aqui, eu ia comentar que as redes sociais não só não inauguraram isso, como, poxa, as revistas, né? As Boa Forma, as Capricho da Vida, enfim, a Playboy, Quatro Rodas, quer dizer, tudo fotos super produzidas, seja de mulheres, seja de carros, né? Enfim, os cenários, né? os photoshops, né? Quer dizer, isso aí já existe há muito tempo. O cinema, e aí o cinema a gente pode voltar muitas décadas atrás, né? As colunas sociais nos jornais, quer dizer, essas coisas sempre existiram, as pessoas sempre buscaram o prestígio de alguma forma. O que a gente tem que entender é que nas redes sociais, para muita gente, isso é um grande negócio, e não tem nada de errado nisso, é lícito, né? A gente não está aqui detonando as redes sociais falando que a gente não pode usar, né? O pessoal já deixou bem claro. Então, isso tudo é lícito. Mas, assim, a partir do momento que a gente exagera, a gente está trabalhando para eles, né? E aí a gente está perdendo o nosso tempo. Mas a questão que não é exatamente essa, mas só fazer esse adendo mesmo. Sobre essa questão ainda, né, de como usar as redes sociais para obter o sucesso, né, pessoal. Então, como a Débora falou, assim, a gente não sabe o que rola por trás ali dos bastidores de influenciadores e tal. E a gente, trazendo isso para a nossa realidade, assim, fica todo mundo querendo, de alguma forma, alcançar, né, esse patamar. E, assim, a realidade, a gente sabe que não é assim, gente. Se 10 pessoas conseguem atingir esse patamar, milhares não conseguem. Então, assim, um outro componente forte, assim, né, nesse episódio é essa coisa da meritocracia, né, que basta você querer que vai conseguir. E o episódio mostra que não é bem assim, né? Tipo, quando faz uma análise daquele círculo, né, de amizade, ele traça ali o perfil das pessoas que são as quality people, né? Ou seja, são as pessoas que estão mais bem qualificadas, que ela passa a se relacionar com aquilo. Ou seja, se você já nasce num berço, né, de família de posse, você vai se relacionar com pessoas já da quality people, ou seja, vai passar a ser bem avaliado por pessoas com esse perfil. E as pessoas que estão mais abaixo, elas não vão conseguir chegar, né, nesse nível com facilidade. Então, isso também reflete o nosso contexto atual, a nossa realidade, né, que acaba por pregar essa coisa de que basta você querer, né, e aí você vai conseguir, e as pessoas fazem de tudo para poder tentar conseguir, como a Lacey
mas a realidade não é bem essa. Então, se a gente entender isso, já é muito, sabe? Já tá ótimo, entendeu? Vou passar a palavra para você, tá, Bia? A Bia já está esperando. Mari, vou puxar lá na sua fala. É legal da gente tentar, e aí, gente, aqui, os meninos que têm aula comigo sabem que a gente vai longe, né? Por que será que espanta tanto a Boca Rosa ser uma pessoa que conseguiu sair da distopia e usa como um trabalho? Vamos pensar, se a gente conseguisse pensar que ela é a certa, porque ela usa como é o trabalho dela, então ela sabe a hora que ela vai postar. E por que choca tanto as pessoas entenderem que elas são manipuladas, né? Tipo assim, quando a pessoa olha e fala assim, então ela não brinca com o filho, né? Ela só está querendo me mostrar que brinca. Então, tipo assim, por que assusta tanto? Porque é muita gente vendo o que uma pessoa que já chegou, assim, ela usa como trabalho. Ela não está ali querendo agradar, né? Então, assim, ou se você olhar para um outro viés, né? De que, tipo assim, putz, ela realmente faz do jeito certo, né? Ela entra lá às 7 horas e posta e desliga e não mexe mais, porque é o trabalho dela. Ela não fica lá se comparando, ela não fica... Porque é isso que o Emerson falou, ela já atingiu outro nível, aí tem outras discussões, que são poucas pessoas que conseguem chegar. Mas é bom a gente olhar por esse lado também, que talvez ela possa estar fazendo certo, e o resto que fica louco o dia inteiro, fulano postou, é minha hora de postar, e essa pessoa que é errada, e não ela que se programa, né? É bom a gente olhar pelo outro lado, também para a gente criar um traço de discussão também. Vai, Bia. Tá. Tava pesquisando uma coisa aqui. Bom, como uma boa ansiosa que sou, enquanto eu tava ali repercutindo o episódio, eu tava aqui pensando, se essa é a vida que a gente leva hoje, se a gente... Vou falar por mim, é a vida que eu levo, a vida de like. Acordei, olhei o celular, vou dormir, olhei o celular. Eu acabei de excluir um Reels aqui, porque o Instagram não tava entregando, que eu postei agora. Então, é a vida que eu tenho levado no meu trabalho, é isso que eu faço, né? Se a gente vive isso hoje, o quão doentio é, se a gente olhar por esse episódio, a gente pensar que o metaverso tá aí, o que vai ser de nós, gente? Sério, é só uma reflexão, tá? Puxando um outro gancho, porque realmente, isso, a gente discutiu isso em sala de aula, eu não lembro com qual professora que era, e desde então eu tenho refletido muito nisso. Falei, meu Deus, o que vai ser do nosso futuro aí? Eu só vou ver se o Emerson tá vivo aqui para ele te responder, porque você deu uma flechada, quando você falou metaverso, você deu uma flechada no coração dele. Peraí. Eu vou fazer uma expressão aqui quando falo de metaverso. Ele tá... Não, é porque eu brinco, porque essa coisa do... quando chega nesse ponto, assim, do metaverso, eu realmente fico, desacreditado, assim, do que a gente pode... Como a gente pode piorar, sabe? Nesse sentido, assim. Mas, enfim, eu entendo que tem pessoas que trabalham com isso, né? Obviamente, que levam isso adiante enquanto profissão. Mas o que eu tento trabalhar, e às vezes eu sempre, assim, às vezes eu sou até repetitivo com os alunos, assim, que eu falo assim, para a gente pensar para além disso, sabe? Porque e se de repente tudo muda, assim, nesse sentido? Isso é uma empresa, está na mão de uma, sabe? A gente está seguindo nesse sentido, mas e principalmente no metaverso, que passa a ser meio que uma representação de uma empresa. Uma empresa que está pegando isso, né? Esse conceito. Então, e aí? O que acontece se de repente falam, não, beleza, não vai ser mais esse caminho. A gente fica preso nisso, assim? O que a gente faz, entende? Então, eu acho que a gente teria que, pelo menos, lutar por uma autonomia, né? Se você tem consciência, ao menos, do que você está fazendo, já é bom, né? Por isso que eu falei, assim, dessa coisa de você ter essa consciência dessa situação, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Assim. Na verdade, assim, uma coisa que eu penso muito também, um pouco do que eu falei agora há pouco, né? Mas agora com outras palavras, as redes sociais estão aí, a tecnologia está aí, isso aí, ninguém, pelo amor de Deus, ninguém está sendo aqui contra isso, né? Mas o carro está aí, eu não vou meter 180 ali para ir para casa, né? Então, acho que é isso que o Emerson está dizendo, né? A gente tem que ir devagar, ainda mais nas ruas nossas aqui, né, galera? Prefeitura, pô, dá uma moral aí.
Então, assim, não tem jeito, né? A gente não pode fazer isso, porque a gente sabe que isso vai nos prejudicar. Então, assim, acho que a postura, falar bonitinho aqui, né? A postura crítica, né, que a gente tem que desenvolver é essa, né? Então, não é simples para mim, então tem sido bastante complicado. Não sou um viciado, assim, não fico postando direto, procurando, nem olho tanto stories assim, mas a gente tem que se policiar, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu sou o Daniel, do 6º período. Aqui a gente falou muito sobre o uso da máquina, a gente falou sobre a máquina, sobre o algoritmo, só que quem realmente utiliza a máquina é a gente. A gente vai deixar a máquina utilizar a gente ou a gente vai utilizar a máquina? Porque será que devemos mudar a máquina ou a gente muda o nosso comportamento? Como a gente utiliza essa ferramenta? Porque assim, como ela pode nos destruir, ela pode ser uma ferramenta de transformação. Como que a gente utiliza isso? A gente vai deixar ser destruído, usado dessa forma na distopia, ou a gente vai usar para uma forma que a gente acorde, desperte? Eu vou tentar, tá? Eu escutei que eu não vou tentar, mas vamos, né? Bom, a internet, quando surgiu, tanto que, né, todos os textos que você pega de comunicação da época que vocês estavam nascendo, são considerados antigos, né, por isso, tinha, sim, uma crença de que viria uma tecnodemocracia, que daria espaço para todo mundo, que, né, enfim, diferente da televisão, que passa só quem, né, os donos, proprietários escolhem, a gente teria uma diversidade. Ponto. Contudo, a gente sabe que tem uma apropriação das grandes empresas. Outro ponto, porque continuou a mesma lógica, né? Veículos de comunicação estão aí, empresas da mesma forma. A questão há discussões sobre ciberdemocracia, né? Há pesquisas, inclusive, sobre isso, tá, gente? Vocês são da comunicação, há estudos sobre isso. É meio que uma nova utopia, na verdade, que busca, na verdade, cobrar dessas empresas e também do poder público alguma forma de a gente participar desses centros de decisão, né? Saber, olha, o algoritmo faz isso com as suas informações, né? Então, essas formas de participar talvez levaria a esse uso melhor e mais apropriado. Mas a gente também sabe que são grandes empresas, muito dinheiro, então é tudo muito complicado. Mas são coisas que existem, são discussões que existem, e, claro, deveria, sim, haver uma pressão social para isso. Aí eu, enquanto professora, né, porque a gente acredita, né, eu acredito na educação também para isso, né, porque também não adianta a gente fazer uma matéria jornalística muito legal, não adianta a gente fazer uma campanha publicitária assim, top, querendo que as pessoas se conscientizem, etc., mas e como elas recebem isso? Será que elas recebem de forma crítica? Né? Então, eu acredito que esse papel também é da educação. Mas aí a nossa formação também social, humanística, ela pode atuar auxiliando nesse processo. Bom, eu tentei, tá? É porque é uma coisa que eu estou estudando, mas assim, chega a ser uma utopia também. A gente é realistas e esperançosos, né? Como diria Suassuna. Mas, então, no surgimento assim da internet, a gente até acreditou por um momento, e parece ter funcionado ali no início, essa autonomia, né, de você, tipo, se você queria um conteúdo, você tinha que buscar esse conteúdo e não ficar esperando que isso aparecesse na sua tela, né? Então, assim, às vezes a gente fica ali só com receptores, como a gente fazia com a TV, né? Ficava zapeando, né, trocando de canais e tal, e a gente passou a utilizar a internet mais assim. Ali, na década de 90, início de 2000, a gente tinha uma atitude ainda um pouquinho diferente, né, assim, um pouco mais autônoma, de ir lá procurar, de clicar em blogs diferentes, enfim. E aí eu acho que a coisa foi mudando também por conta disso, dessas corporações que foram concentrando, como a gente vê com os aplicativos, né? Então, eu acho que essa é uma grande questão, né? Como fazer isso? Como realmente passar a utilizar, né, a ferramenta e não ficar nessa postura passiva, né? De deixar a coisa acontecer e esperar como é que vai acontecer. Você vai, Barbarella? Vai falar? Ai, não sei, tô com vergonha. Tá ligado? Eu queria saber se talvez as redes sociais não funcionam como uma lupa mesmo da nossa realidade. Porque quando a gente está fora das redes sociais, se elas não existissem,
como funcionariam essas avaliações que a personagem recebe? Não seria sempre uma pessoa que ela é mais influente em certo mercado ou em certo círculo social que faria essa avaliação e falaria, não, essa pessoa aqui, ela é gente boa. Não, essa pessoa aqui, não gostei, ela não achou meu cachorro fofo. Então, não seria um reflexo, mas talvez mais problematizado, porque tem um alcance maior? Eu já vou entregar para os convidados, mas assim, eu quero meter o bedelho aí. Na verdade, o Emerson falou sobre isso também, aqueles que nasceram na Casa Grande, né, eles já tinham esses acessos, né? Eles já abriam essas portas, eles já tinham seus likes ali, né? Eles já eram muito elogiados e, né, quem é que falava isso mesmo? Os cavalcantes e os cavalgados, né? Tem os cavalcantes e os cavalgados, né? Então, os cavalcantes, eles sempre tiveram essas estrelas. Só que não tinha as redes sociais, então as redes eram outras, né? Aliás, existiam as redes sociais, mas não digitais, né? E eu acho que é isso, assim, é um reflexo do que já acontece, de certo ponto, assim. Fala assim, a pessoa é popular. Popular onde? Popular no próprio bairro, popular na cidade. E, assim, agora com as redes sociais isso aí amplificou. E acabou que as pessoas estão em busca disso, né? Eu acho que aí a problematização maior é como isso ficou exagerado, né? E o episódio é uma caricatura de ser um exagero, e como isso ficou ao nível que isso tomou. Mas a gente, eu sempre dou como exemplo da minha experiência recente fora do país. Quando eu retornei, eu assustei, porque aqui eu senti mais essa pressão para se posicionar nas redes, para estar presente nas redes. E eu achava que lá as pessoas já estavam um pouco menos ligadas a isso. Então, assim, a gente também tem que tentar entender da onde está vindo essa influência, da onde está vindo essa necessidade dessa posição, sabe? Porque como aquilo, se a realidade nossa não está muito atrativa, né, a realidade fora dos digitais, a gente busca um refúgio. E talvez seja isso, sabe? Assim, o período que a gente está vivendo reflete, né, essa nossa busca por algo fake, né? Alguma coisa que tipo nos dá, nossa, vou ver aqui como é que a vida da pessoa é legal para eu poder me sentir um pouco melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que tem essa problematização também, né, com relação a isso. Foi, eu voltei um pouquinho antes do fim do mundo, assim, janeiro de 2020. Então, eu fiquei em Portugal de 2015 a janeiro de 2020. Acelerou. Eu acho que a pandemia acelerou muito isso no quesito de que a pessoa não tinha onde correr. Então, querendo ou não, ela ia para as redes sociais. E agora que, entre aspas, assim, acalmou um pouco a situação, vai ser difícil para as pessoas começarem a retornar de novo para o, entre aspas, mundo real, né? E sair um pouco do virtual. Então, só para fechar esse ponto, eu mesmo estando fora, eu acompanhei o processo que estava acontecendo aqui, né, no Brasil. Assim, eu vi que teve um período que foi um boom assim, de influenciadores e tal, e não foi o mesmo que aconteceu. O instrutor. Mas não foi mas não era o mesmo que eu via por lá, sabe? Assim, lá eu senti um pouco mais de relaxamento com relação a isso, assim. Até que eu falei, e a gente pode repetir aqui, numa conversa informal, eu falei
que existem países que já estão discutindo. Então, assim, essa coisa de ver como um problema é tão importante, porque existem países que já estão discutindo leis, assim, de limitação daquele chefe que fica assediando, enviando mensagens no WhatsApp. Então, assim, não pode enviar fora do horário, isso é uma lei recente em Portugal. Alguns países, como, sei lá, na Ásia, estão limitando o período de jogos na internet. Então, assim, tudo isso tem a ver com essa identificação, né, de como essa fuga da realidade, nesse sentido, é um problema, né? Então, enfim. Espera aí, só um pouquinho, vamos fazer, senão não chega. A gente está seguindo a ordem lá, os meninos lá atrás vão falar primeiro, aí depois vai no Nico, Camila, tá? E aí depois, não? Tá, então tá. E aí depois vai na Mari, que aí a gente consegue, por causa do tempo, e aí, e tem a Marcela também, a gente vai chegar. E aí, só eu quero fazer 2 comentários muito rápidos, Bob, a gente trouxe o pessoal para falar e a gente está querendo falar o tempo inteiro. E aí, trazendo as falas lá de trás, porque a gente ficou com vontade de comentar, mas é muita fala rica e a gente não consegue. 2 coisas, acho que quando a Mari falou a questão de como que a gente faz para sair disso, assim, eu acho que a gente tem que, opinião minha, a gente tentar entender, acho que o Daniel também falou, que a rede social é um meio e não um fim. Se a gente colocar ela como fim, a gente faz com que ela nos domine. Então, ela precisa ser, se eu gosto de fazer, que eu faça, que ela não seja só faço por causa dela, eu faço porque eu gosto de fazer. E outra coisa, se a gente pensa no metaverso, Bia, é só lembrar que há 6 meses atrás a gente estava discutindo NFT e ninguém fala mais disso. Então, assim, é lembrar que sempre tem grandes corporações querendo ganhar muitos dinheiros em cima de coisas que eles estão querendo criar. É o que o Emerson falou, o metaverso é só um termo. Você vai falar com um menino que joga Fortnite, aí ele vai rir na sua cara que já está no metaverso há 20 anos. Quem joga lá o GTA RP, que tem um monte de menino que joga, tem menino que é presidente de cidade, na cidade do GTA RP. Ele já está no metaverso assim, ó. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas, porque é causa do desespero, então a gente precisa ir com cuidado. Vamos lá, como é que tá a ordem? Levanta a mão para mim aí, Elô. Tá, vamos lá, tá bom, vamos... só vamos tentar ser um pouquinho mais rápido por causa do tempo, tá? Senão não vai dar tempo de todo mundo falar. Vai lá. Eliane, Felipe e Pedro. Pedro vai falar? Bem breve. Boa noite, pessoal. Era só mais um adendo, né? Dentre tantos outros que foram falados aqui. Eu gostaria de falar sobre esse período de transição do boom, né? Que foi tecnológico. E foi se falado muito em transformação digital com o João, a questão do capital simbólico, que foi e está sendo muito visto. E para a gente que está começando agora na faculdade de comunicação, é muito difícil ter um pouco de visibilidade para atingir esse capital simbólico e depois conseguir converter ele em capital. É extremamente ter que ser produtivo o tempo todo, é maçante. E no final, quando a personagem acorda na prisão, é um paradoxo enorme que ela se sente livre ao respirar. E isso transparece, assim, e eu me identifiquei muito, porque nessa correria, em tentar produzir o tempo todo, agradar certos tipos de público, ter que dividir o nicho, como que nós fazemos do trabalho uma forma assim, menos agressiva, menos invasiva? Gente, eu achei tão profundo, né? Ela puxou o capital simbólico, né? Enfim. É bem complicado, né? E é interessante perceber como essas pessoas que já estão na mídia, elas compreendem isso, convertem esse capital e fazem mais com isso, né? E como a gente percebe em processos, né? Enfim, vou citar no geral, né? Políticos, Big Brother e afins, né? Eu acho que, de fato, é muito difícil, especialmente para a gente que trabalha com comunicação, porque, além da cobrança profissional, a gente trabalha com isso, então tem aquela coisa de estar inserido no meio enquanto profissional e ter que produzir, mas como que eu fico, né? Enfim, de fato é uma pergunta muito complexa, mas eu achei muito interessante a sua abordagem, o seu olhar. Eu acho que é por esse caminho e a partir disso, né, dessas observações que a gente consegue
tentar driblar, né, ou tentar sair. Toda vez que eu escuto Capital Simbólico, eu lembro muitas vezes de Matrix, né, o mito da caverna, porque quando ela acorda ali que tira a lente, parece que ela saiu da caverna, né, que ela começa a ver a realidade, ela vê a poeira, ela vê sem filtro, né? Então é muito interessante essas associações com textos tão antigos, mas que mostra como isso faz parte também da nossa humanidade, de uma certa forma, né? Então, realmente, a internet e as redes sociais não está inventando nada de novo, mas está acelerando, né? Alguém quer responder? Felipe? Vai, Felipe. Ari. Vai, O Felipe tentou. Tá. Teve uma parte, que é a parte da moça caminhoneira, que me pegou muito quando a gente traz para a nossa realidade agora. Que eu acho que, em relação à humanização, quando ela entra, ela começa a conversar com a moça fala, mano, dane-se. Tipo assim, você vai correr, e você vai morrer na praia. E daí eu comecei a pensar que hoje as grandes marcas e até mesmo as figuras públicas começaram a trazer essa questão da humanização, porque a gente está cansado de ver isso é tudo muito programado, é tudo muito lindo, justamente porque a gente está vivendo nisso, esqueci a expressão, mas tipo, a gente está vivendo para isso. Então a gente já está cansado. Ai, nossa, que lindo stories da fulana, do fulano, da marca tal. Eu acho que a gente está passando nesse processo. Então, quando ela senta lá com a moça do caminhão, é a moça da humanização que vira para ela e fala: eu fui 4,6, e aí, olha hoje. Continuo vivendo, eu não preciso viver para isso. Eu acho que as marcas tentam trazer essa humanização, porque é pedido justamente por causa que a pandemia acelerou um processo que ia acontecer de uma forma mais branda. Então, concordo assim, com o que você falou e é uma ótima observação, né? E aí eu puxo um link aqui que eu gostaria de falar para complementar isso que você falou, assim, essa coisa desse processo de aceleração e todo, que eu gostaria de falar sobre isso também, dessa coisa do filtro, da vida editada. E aí a gente vê como isso acontece no próprio aplicativo, que é uma coisa que eu queria trazer, dessa coisa do design de interface e tal. O aplicativo ele também reflete, né, essa edição da vida. Assim, é um aplicativo com tons pastéis também, com interações muito fáceis, né, idiota. É só deslizar a pontuação e enviar, sabe? É tudo muito, muito simples. Aliás, o aplicativo ele não faz praticamente nada além disso, né? De avaliar. Então, seleciona a foto, avalia e envia. E eu acho que quando mostra também ela dentro do carro e ela coloca o celular e aparece toda aquela tecnologia, enfim, assim, a gente assusta porque está próximo do que a gente vive, mas ao mesmo tempo a gente sente, como o colega falou, assim, parece que é a tecnologia que está nos utilizando, né, em função dela, não é o oposto. Enfim, eu acho que esse episódio ele foi muito feliz nas escolhas assim, da interface do aplicativo, que é muito limpa, aquela coisa plástica, né, assim, de plástico mesmo, assim, artificial, e mostra que a gente vive em torno disso, de dar avaliação e pronto, é aquilo ali. No início da série, aliás, ela fica frenética, né? Só 5 estrelinhas para todo mundo, assim. É tipo a gente quando vai lá e fica dando like em todo mundo, assim, né? Não tem um critério. Aí, quando ela passa a ver isso como um objetivo, aí ela começa a escolher, né? A pensar muito mais. E às vezes é isso que a gente faz também, né? Quando a gente começa a ver a situação assim, das redes sociais como um trabalho, um posicionamento, a gente começa a preocupar, nossa, tem só 60 likes, não, tem 30, né? E às vezes para isso uma pessoa que tipo tem poucos seguidores, um outro chega, nossa, eu recebi só 150, tá vendo? 150 para mim é muito. Então assim, essa comparação, né, o tempo inteiro, enfim, a gente entra nessa pira que é facilitada pela tecnologia.
Eu vou só puxar o gancho que ela falou da humanização das marcas. Eu não sou da publicidade, mas a gente vê que a humanização ela também vira um negócio, né? Porque aí aquela região de fronteira entre bastidor e palco, que o Goffman fala na representação do eu, ela começa a servir como negócio. Eu sou, sei lá, eu sou uma digital influencer de moda, mas hoje é interessante para minha marca eu mostrar eu limpando a minha casa, para as pessoas verem que eu sou humana, né? Enfim, é só porque eu lembrei disso e eu queria criticar, tá, gente? Desculpa, que é influenciador, tá? Desculpa. E na pandemia teve uma galera tentando fazer isso e não conseguia, porque ia lá cuidar do jardim, o jardineiro saía correndo para esconder, aí ia lavar a roupa, a moça corria, então é complicado. Assim, a gente sabe que o assunto é muito legal, a gente gosta muito que vocês participem, a gente tem pouco tempo por causa de ônibus, essas coisas todas. A gente vai tentar ir até as 10h10 mais ou menos, mas a gente quer muito ouvir aí o Felipe, quer ouvir o Nico, quer ouvir a Marcela, tá? Então, Felipe, rapidinho para a gente poder passar para os meninos, tá? Eu vou, só essa questão que a Ariane falou mesmo da humanização, eu acho que realmente, tipo assim, hoje em dia as pessoas estão cobrando mais da humanização, mas até certo ponto, porque a gente mesmo que acompanha essas pessoas, involuntariamente, assim, a gente cria certas expectativas, e que se as figuras públicas mesmo elas não cumprirem essas expectativas, a gente já vê aquela questão do cancelamento, que eu não imaginava que a pessoa era assim, mas ela não é tanto assim nas redes sociais, tanto é que agora direto está saindo aquela, até uma cantora mesmo, não vou citar nomes, mas uma cantora mesmo, estava saindo, tipo assim, de um programa de TV, aí não passou e não cumprimentou ninguém. Mas fulano nas redes sociais, ela é tão simpática, como que ela não cumprimentou ninguém, sabe? Então, são expectativas que às vezes a gente cria e que ajuda ainda mais para essa questão do cancelamento e a forma como a pessoa se posiciona mesmo. Se às vezes a pessoa também escolhe não se expor justamente para evitar isso, a gente cria um posicionamento para essa pessoa. A gente até chegou a estudar nisso no artigo que a gente escreveu, e essa questão do posicionamento, hoje em dia, sim, se você não quer se expor, a gente vai arrumar um posicionamento para você, vamos descobrir, não, se a pessoa postou um story assim, eu acho que ela pensa isso, isso e aquilo. Aí, se você fizer diferente, eu vou no Instagram de fofoca e vou falar assim, nossa, não imaginava, fulana deveria ser diferente, né? Por que tá fazendo desse jeito? Sendo que deveria ser humano, né? Erra, acerta. E acho que é isso só, gente, só os comentários que eu queria deixar. Pô, Felipe, tá caindo aí, é isso aí, é gambiarra, modo, a Bárbara vai ficar segurando. Passa para o próximo aí. Oi, pessoal, boa noite a vocês, aos professores, a quem nos acompanha aqui. Eu sou Nicomedes Felício, sou aluno do 6º período. Enquanto a gente acompanhava ali o filme e também aqui o debate, estou me recordando que eu sou de um bairro periférico aqui de Valadares, chamado Morro do Carapina, e desde criança a gente precisa se enquadrar naquele modo de vida do bairro. Se você não se enquadra como um usuário de drogas, como um trombadinha, você não é aceito por aquela comunidade ali onde impera a maldade. Então, ao descer o morro para buscar uma vida de trabalho, eu tinha que descer com uma caixa de engraxate nas costas e com uma lata de tinta daquela que a gente usa, o pano e sabão, para lavar carro e engraxar. Mas quando eu descia, a polícia mandava colocar a mão na parede, porque eu era um pivete. Eu tinha um biotipo de pivete. Então, ser negro, morar no morro, então é muito simples para a gente, desde cedo, conviver com essa ideia de aceitação. E a ideia de trabalhar um TCC sobre os novos gatekeepers, colocar o telespectador como aquele que seleciona, porque a gente tem um controle. Eu sou do 6º período, mas a turma dos outros períodos podem me selecionar. Eu sou um canal favorável enquanto colega ou não. A gente vive selecionando pessoas. A gente é assim. Então, eu estou aqui propondo, eu achei massa, mas não entendi nada. Eu estou tipo que... isso aí. Então, assim, eu entrei nessa vibe, achando doideira. O professor Elton, lá em Patinga, mostrava umas figuras, viajava, e falou que jornalista não viaja, eu comecei a viajar. E estou viajando aqui no seguinte, estou pensando no elemento ético, porque a Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes. Nós somos essencialmente seres que não gostamos de responsabilidade.
a gente transfere para o outro decidir por nós. Eu proponho que a gente depois assista juntos Amnon em Transcendência, porque são filmes que vão nesse viés, e essa luta da máquina querendo ser o homem querendo ser a máquina, porque a gente quer transferir para a máquina decisão que a gente pode tomar. Está no nosso dedo. Então, eu quero pensar que aqui, enquanto formado jornalista, o que eu vou levar para o mercado? Eu vou entrar dentro dessa estrutura que já existe, que não permite eu ser eu mesmo, porque eu preciso sobreviver, eu preciso reproduzir um sistema. Enquanto publicitário, eu não vou criar as peças que eu penso eticamente, porque eu vou na tendência do que o mercado quer. É isso que eu quero trazer para a gente aí. Eu não vou aparecer em câmera nenhuma, mas eu estou falando aqui, ó. A Débora e o Emerson vão ficar se coçando para comentar, tá? Mas vai passar para a Marcela por causa do tempo mesmo. Vai lá, Marcela. Na verdade, depois do que o Nico falou aqui, né, eu acho que eu deveria ficar calada, mas tudo bem. Eu só queria mesmo era comentar a respeito de querer se encaixar em uma coisa que talvez a gente não é. Igual lá no episódio, a gente consegue ver que para ela conseguir chegar em um patamar que ela queria, ela tentou ser uma pessoa que ela não era. Ela fingiu que gostava de uma coisa que ela não gostava. Ela tentou se encaixar naquele padrão que aquela outra pessoa gostaria, para ela tentar entrar no meio que aquela pessoa vive. Então, aí quando ela foi lá pegar e o coach foi orientá-la, que ela precisava ser natural e não precisava ser uma coisa que ela estava se tornando para fazer com que as pessoas gostassem dela. Aí que ela começou a perceber que ela deveria ser um pouco mais natural e não ser fingida. Mas, na verdade, a gente pode ver que a gente precisa ser nós mesmos e com as nossas qualidades, com as nossas características, a gente pode... É isso aí, a gente pode estar agregado a um Valeu, patamar. Marcelinha. Para a gente poder continuar e dar sequência, alguém ainda quer falar? O Isaac queria falar? Tem alguém aí que quer falar para a gente poder... Tá? Passa lá, o Bob, leva lá. Que aí dá tempo do Emerson e da Débora comentar também. Eu estava comentando com o pessoal que essa discussão é válida em todo mundo, mas eu acho que no Brasil tem uma ferida. Acho que está dando por causa da caixa, não? Vê aí se você vai conseguir falar. É um negócio que não vai sair na gravação. E aí, Thiago, você que está nos assistindo agora, está editando no Labicon quente, nessa hora está fazendo uns 42 graus, você está aí tendo que cortar a galera falando, vai fazer o quê? É isso, amigão, é a vida. Vai lá, Pedro. Eu estava comentando com os meninos mais cedo, é que o mundo todo é válido essa discussão, né, do uso das redes, mas eu acho que o Brasil tem uma ferida a mais, porque a gente consegue ter mais smartphones do que habitantes. Então, acho que é muito válido a gente discutir isso aqui, porque como pode um país, né, ter mais telefone, mais smartphones do que habitantes? Então, essa discussão é muito válida conosco. Eu acho que o mundo todo discute, mas o brasileiro tem uma ferida. Eu acho que essa é uma ferida muito válida para a gente discutir. Porque o brasileiro incomoda tanto com isso, né? Que o brasileiro está tão dentro da rede. E também, assim, a gente tem que pensar, né, Pedro, que o brasileiro tem uma vida sofrida, né? Então, tipo, se ele tem 20 segundos para poder ali, é o que ele vai achar. E tem muita gente que só tem isso, cara. Eu comento muito, a gente fala muito aqui lá nos bastidores, né? Quando eu morava em Baixo Guandu e eu tinha uma TV 14 polegadas que passava Globo, Record, nem SBT passava porque a cidade fez a rádio da cidade e caiu a frequência do SBT e não tinha SBT. Então a gente só tinha aquilo. Imagina se eu tivesse um smartphone que eu pudesse me ligar com o mundo inteiro. Então tem uma pessoa lá que passa fome, talvez ela tá vendo o Instagram justamente porque ela não fica com fome na hora que... Então tem todo esse contexto também. Mais alguém quer trocar ideia? Vai? A cara dele. Na real, tem uma coisa também que é o seguinte, né? O brasileiro gosta de tela, né? Então o brasileiro já era apaixonado por televisão. Né? Então o brasileiro gosta de tela, né? Ele gosta de se conectar, de interagir. Então isso já é comum nosso, né?
Mas assim, tem também um porém, assim, o Brasil ele é muito diverso, né? Tem muita gente que não tem acesso nenhum, né? Então, assim, essa realidade aí da gente estar sempre conectado, assim, é um recorte, né, pequeno do Brasil, sabe? Assim, tem Brasil que está usando orelhão ainda, e é real isso, sabe? Então, a gente também tem que considerar isso. As decisões que a gente está tomando aqui com o nosso privilégio vai refletir também isso, sabe? Assim, na vida dessas pessoas. Fora o tipo de conexão também, né? Porque uma coisa é se acessar pelo celular, a internet, outra coisa é pelo computador. É muito mais precário, né? Então, é importante a gente pensar na conexão, de qual Brasil a gente está falando, né? E assusta realmente ter mais smartphone do que brasileiro, porque a gente sabe que essa não é uma realidade do país inteiro. E se bobear, não é uma realidade nem de mais da metade, digamos assim, né? Não. E é engraçado que eles estão falando isso, é muito legal, por exemplo, o caso do Luva de Pedreiro, né, bicho? O cara, tipo assim, lá no nada, e a diversão que ele tinha era a rede social, porque ele deve ter feito um esforço gigante para conseguir ter um smartphone, para conseguir fazer, porque era a diversão dos moleques, né, tipo assim, era o que eles tinham. E assim, uma outra coisa que eu acho que vale a pena, assim, resgatando um pouco do que o Nicomedes falou, a série, né, quer dizer, esse episódio, ele mostra de uma maneira que parece que o racismo está superado, assim, não é uma questão na história, só que a gente vê algumas pessoas que estão desesperadas, né, para conseguir uma pontuação para poder entrar no próprio trabalho, né? Então, assim, novamente, é um sistema que vai privilegiar alguns, né? Então, assim, acaba por ser contado de uma outra forma, mas reflete isso, né? A realidade do nosso contexto. O próprio rapaz negro lá, que aparece, né, levando o suco verde, não mostra quem é o namorado dele. Então, tipo assim, pode deixar subentender que ele foi excluído. Pô, é um término, são duas pessoas. Por que a nota dele foi para baixo? Porque ele é negro e o outro é branco? A gente não viu. Então, a gente tem muitas sutilezas, assim, das discussões. É complicado. Sim. Vai? Você quer complementar? Que aí a gente passa para o Isaac. Não? Deixa eu só fazer um comentário sobre. Eu acho que não sei se é tanta coisa que a gente escutou aqui, né? Mas tem uma coisa que você falou, que essa coisa da gente terceirizar nossa vida para a tecnologia, isso é muito interessante. Eu lembro até eu nunca sei pronunciar o Wall-E, né? Aquele Wall-E, é muito legal aquele filme, né? E mostra essa sociedade adoecida, né? Que terceiriza tudo e aí ela vai, né? Sofrendo todas as consequências disso. E isso acontece muito com enfim, relacionamentos, com comércio, com negócios e assim por diante. E aí entra um pouquinho naquelas narrativas das facilidades que o Manuel gosta de falar, né? Que vou ficar rico em 7 dias, ou né, vou fazer um curso livre, vou ser especialista em determinada coisa. Isso é muito complicado. Você quer comentar? Pode comentar. Dois microfones. Não, eu só ia comentar, porque dentro dessa pegada de distopia em realidade, e que na verdade é aquela coisa que a gente descobriu, né, que a distopia é só um exagero, mas na verdade é o que a gente vivencia, e o que ele falou lembra muito o filme, por exemplo, Medida Provisória, que é um baita filme, né, dirigido pelo Lázaro Ramos, que traz toda essa realidade, traz uma série de frases que muitas das vezes são naturalizadas e que não cansa de ser discurso de ódio, né? E é uma distopia, mas é uma distopia muito possível, né? Que entra, que se transveste de um discurso, não, isso aqui é super sério, isso aqui é legal, isso pode acontecer, mas na verdade é uma outra forma de violência, né? Então eu acho interessante também trazer esses outros exemplos e um exemplo brasileiro também, né?
E aí, não, a gente vai para a última fala do Isaac, para a gente encerrar por causa do horário, tá? E aí, já vou fazer o convite, tá? Eu acho muito legal, Bob, se a gente organizasse com a TV, da gente fazer a gente pode fazer um elipse mesmo, né? E a gente colocar a Júlia tá comandando o Thiago, não precisa cortar, pode deixar, eu tô fazendo o convite ao vivaço aí pra galera, da gente fazer um elipse que a gente pode sentar e trocar uma ideia sobre o tema. Eu acho que seria legal, assim, trazer uma galera e a gente sentar, porque é um tema que não se esgota aqui, não, nem a nossa pretensão, para que a gente possa, e vocês participarem mais e estar com a gente lá, acho que é legal. Vai lá, Isaac, para fechar, para fechar, hein, agora. Oi. Isso. É que hoje eu vejo assim que existe um monopólio de aplicativos e sistemas, plataformas, né? Que parece que hoje em dia a internet se baseia somente em Instagram, Facebook, Twitter, Google e WhatsApp, e YouTube, Netflix, essas coisas, sabe? Parece que está tudo meio monopolizado, assim. E o Vale do Silício ele sempre está buscando em otimizar essas plataformas para o uso. E o usuário fica sempre ali scrollando o dia inteiro, porque as ações que ele faz são imediatas, as reações, no caso. É tudo bem bonitinho, efeito sonoro, tranquilizador. É essa dopamina imediata que as pessoas recebem o tempo inteiro desses aplicativos. Isso meio que faz a pessoa continuar usando e buscando essas várias formas de receber essa dopamina de curtidas e postar foto, postar coisas do dia a dia, etc, etc. Porque com isso ela acaba criando uma casca social e sendo que não é a realidade. Então, tipo assim, eu queria saber o que vocês acham sobre esse monopólio, entre aspas, e se precisa de tipo uma intervenção assim, que no caso, né, o Vale do Silício tem a fazer para não piorar as coisas do jeito que já está. Mas assim, a gente já falou um pouco disso de outra forma, que eu acho que é importante, né, a gente ressaltar, assim, que a gente chegou a usar a internet por um tempo, sabe, que não era assim, que não tinha esse monopólio, as coisas eram um pouco mais. Depois que foi acontecendo essa concentração, né, as coisas não eram tão assim. Aí a gente volta a essa coisa da passividade, de estar ali na tela esperando que as coisas apareçam, ao invés da gente tipo, ser mais ativo e de ir lá buscar o que a gente quer e buscar em outros... Porque antes era assim, era um blog falava de uma coisa, o outro falava de não sei o que, um site falava não sei o que tem... E, enfim, a gente tinha que buscar uma informação muito difícil, não tinha um Wikipedia para concentrar as coisas, não tinha um YouTube para poder vir lá e baixar um tutorial. Então, a gente ficava nessa, né, de buscar uma informação que estava espalhada. E a gente sentia isso, assim, era legal, assim, no sentido de, vamos tentar descobrir algo novo aqui. Aí, com o tempo, que a coisa foi ficando essa concentração. Era a utopia da cauda longa, né? Daquela coisa do nicho realmente sobrepujar, mas isso aí acabou não acontecendo, né? O sonho americano não rolou, né? Exatamente. E um outro ponto que você falou que eu acho legal a gente falar, assim, para quem for assistir de novo, ou sei lá, quiser prestar atenção nisso, nessa coisa do som, né, do efeito sonoro, que ele está muito presente no aplicativo, né? Quer dizer, o aplicativo ele faz praticamente só aquilo, né? Ele faz, você foi avaliado, aí vem o barulhinho. E quando passa a receber uma pontuação negativa, ele passa a cair, né? Vai fazendo aquele barulho de queda, assim, que realmente uma coisa assim meio idiota, mas que reflete, né? Ela já começou a ficar ansiosa ali quando ela escutou o barulho do aplicativo descendo de nível, né? Então, esse lado sonoro também do filme, ele tá presente ali, né? A gente tem o nosso WhatsApp fazendo barulho o tempo inteiro. E, às vezes, eu já falei com eles, assim, eu tenho ansiedade com isso. Quando toca alguma coisa do WhatsApp, sabe? Você não estou esperando aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma forma a mais, assim, de fazer com que a gente esteja ligado, né, no aplicativo. O Isaac escuta Daft Punk, ele não ia fazer uma pergunta ruim, né? O cara é bom.
Vamos lá? Acho que deu, né, Bob? Nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Pena. E aí, agradecer a galera que ficou até aqui agora. Se você está assistindo no YouTube, porque o que pode acontecer, Bob, que a gente sempre fala no Elipse? A gente pode ficar famoso, a gente pode virar os boizinhos lá da fazenda, os bezerros. Vai ser bem difícil. Se a gente virar, eles vão revirar a nossa vida, vocês vão assistir até aqui. Quem assistiu até aqui é porque está procurando alguma coisa. Se você assistiu até aqui, você viu que o auditório esvaziou. Então, é porque deu a hora, né? A galera já foi embora. Mas Mas chegou gente também. Gustavão, dá um loop aí para mostrar. Pelo menos a professora Luciana chegou ali agora. Prestígio. Professora Luciana. Prestígio. E aí agradecer, e não deixar, Bob, a gente terminar sem agradecer a galera que faz isso aqui, que fez com que a gente conseguisse fazer isso acontecer. Sim. O Jonathan que está ali. Jonathan, obrigado, viu? Salve, Jonathan. Pô. Gustavão também, que está aí atrás das câmeras, está sempre com a gente, obrigado. Mandou muito. A Júlia, que está sempre com a gente também, tudo que a gente pede está ali, eu estava gesticulando, olha a bateria, olha, ela está sempre também com a gente, obrigado. Muito. Valeu, Júlia. Legal. E é isso, a gente tenta fazer acontecer e vai do jeito que... Thiago, é nóis, viu? Obrigado. E aí, aproveitando que a gente está falando do Thiago, lembra de colocar aqui qual que é o Instagram, Débora? O meu? Desculpa. É @Débora, sem o E, com H no final, Vieira. Pra quem quiser seguir. Dá like. Dá like, segue, aumenta os números dela. E o Emerson? O meu é @Emerson Heller. É simples, 2 L's no Heller. É porque a gente não anota, né? O Thiago ouve agora e já coloca. Bob, qual que é a sua mesmo? O meu é bob.vilela, com 2 L's no Lé. Elton Binda, segue o canal da Univale TV no YouTube, o Instagram da Univale TV, e acompanha aí. Eu nunca sei concluir, tem um monte de coisinha que a gente fala, mas eu sempre esqueço. Que é a idade, né? Idade, né? Tá obrigado. Compartilhe com os amigos. Gente, obrigado vocês, tá? Valeu, foi legal demais. E você, até a próxima. Valeu.